dia, já chegando para a nossa live, mais um dia na presença de Deus. Todos os dias nós estamos aqui com a palavra, né? Nós estamos na leitura de Esther, hoje nós vamos para Esther 8, e todos os dias a gente fala da palavra, faz a leitura e coloca na prática, né? Vê o que essa palavra está ensinando a gente aqui na prática. Lembrando que todas as nossas lives você encontra no YouTube, no Spotify. Você encontra lá todas as lives, você pode ouvir a live, pode assistir na hora que você desejar. Tem uma palavra lá de Deus, né? Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos aqui adentrar a palavra do Senhor, pedindo ao Espírito Santo discernimento. Hoje nós vamos para Esther 8, onde Deus entra na história e Ele honra, né? Então Deus transforma decretos de morte em mensagem de esperança. Existe a queda de Ramã, que nós vimos, né? Que ele mesmo teve que ser enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. E Deus, ele entrega os bens a Esther, né? E Ramã, ele com Mardoqueu começa a entrega os bens de Ramã para Esther e Mardoqueu. E Mardoqueu, ele começa e recebe um anel, né? Que estava antes sob posse do inimigo, agora está sob posse daquele que honra a Deus, né? E recebe o anel real que pertencia a Ramã, tornando-se uma autoridade muito grande no reino. A autoridade mais abaixo, assim, do rei era Mardoqueu. Esther vai ao rei Assuero para pedir a proteção, porque no caso ela revelou, mas o decreto estava feito. O decreto, quando era selado, ele não podia ser revogado. O decreto estava feito, mas aí eles montam a estratégia de trabalhar em cima desse decreto a favor deles, né? E isso é muito importante. Deus não vai mudar às vezes o passado, Ele vai construir um novo futuro com uma nova posição no presente, amém? Então vamos para a leitura. Espírito Santo fala conosco e diz assim: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante ao rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e deu a Mardoqueu. E Esther carregou Mardoqueu da casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei, que se lançou aos seus pés e chorou e suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther os cetros de ouro. Então Esther se levantou, pôs-se de pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante a ele, e se este negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que revoguem as cartas concebidas por Ramã, filho do Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, e estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobreviverá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e ele penduraram uma forca, porquanto estendera as suas mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos seus olhos, e em nome do rei selai com o anel do rei, porque o documento se escreve em nome do rei, que sela com o anel do rei, não pode se revogar. Olha só, né? E aí ele deu uma estratégia para ela, inclusive, né? E aí ele foi revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, àquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan. E aos 23 dias escreveu, conforme a tudo que ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os sátrapas e os governadores e os líderes da província, que se estenderam da Índia até a Etiópia. 127 províncias, e cada província segundo o modo de escrever, e cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo o seu modo de escrever, conforme a sua língua. E escreveu o nome do rei Assuero, selando como anel do rei. Enviaram cartas pela mão a mão dos correios ao cavalo, que cavalgaram sobre os ginetes e que eram cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus e se dispusesse para defenderem as suas vidas
e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. Então, nessa guerra aqui, eles ainda podiam saquear os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias, o rei Assuero, no dia 3 do 10º mês, que é o mês de Adar. E a cópia da carta seria divulgada como um decreto em todas as províncias, publicada em todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre os ginetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu à presença do rei com vestes de azul celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro, com uma capa de linho fino e púrpura na cidade de Suzã. Ele chutou e se alegrou, e para os judeus ouvir luz, alegria e gozo e honra. Luz, alegria, gozo e honra. Olha que maravilha. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, a ordem que havia os judeus era alegria e gozo, banquetes, dias de folguedo, e muitos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus caíram sobre eles. Eles viram que era o Deus que o povo estava servindo, né? Porque só Deus pode fazer isso, não tinha como eles resolver essa situação, né? Resolver a situação, na verdade eles não sabiam nem como fazer, mas Deus sabia. Então, primeiro ponto, Deus pode transformar situações aparentemente irreversíveis. Mesmo sem mudar o passado, Deus constrói um novo futuro. Amém? Segundo, Deus exalta aqueles que permanecem fiéis. Mardoqueu está à porta do palácio. Vai da porta do palácio para a honra, né, ao lado do rei. Fidelidade reconhecida por Deus. Terceiro, a coragem continua necessária após a vitória. Esther, ela vai novamente, né, ela volta à presença do rei, numa nova missão, a esperança de substituir o desespero. E Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Então, a posição, influência e recursos, e nós estamos para servir as pessoas, né? Então, Deus deu posição, deu influência, deu recurso para Esther. Por quê? Porque ela tinha um propósito de servir pessoas. Amém? E Deus nos vai dar posição, recursos, e vai dar influência para nós possamos servir pessoas. Amém? Então, declaro hoje no meu coração: Deus ainda transforma histórias. Deus ainda transforma histórias. Deus ainda transforma histórias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Recebe isso, recebe essa palavra. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre a sua vida.